Bem-vinda a mais uma aula do PIBID com resoluções de exercício. Eu sou Priscila Amorim, sob a coordenação do professor Edson Souza e a professora Marta Bueno, e na aula de hoje iremos resolver exercícios de solubilidade focado mais em gráficos. Vamos lá? No exercício 1, diz: o gráfico abaixo indica as curvas de solubilidade de 4 diferentes sais. Qual desses sais apresenta maior solubilidade a 40 graus Celsius? Então, iremos analisar o gráfico que a questão trouxe para poder encontrar a resposta. No eixo X, podemos encontrar os valores de 0 a 100 graus Celsius de temperatura e no eixo Y, os valores de massa necessária de cada sal para ser dissolvida em 100 gramas de água. No próprio gráfico, ele traz essa informação. Os valores eles variam de 0 a 200 gramas. Então, basta a gente ver qual sal que vai possuir a maior quantidade de massa necessária para ser dissolvida vai ser o sal que possui a maior solubilidade, que é o que a questão quer. Sendo que a gente tem que ver que a questão pediu em 40 graus Celsius. Então, a gente vai focar no gráfico, começar a analisar o gráfico em 40 graus Celsius. A gente vai marcar aqui. E a gente vai ver. Começamos analisando o primeiro sal, que é o clorato de sódio. O primeiro sal, ele possui a curva de solubilidade parando em 120 gramas, quando for 40 graus Celsius. Então, serão necessários 120 gramas de clorato de sódio para dissolver em 100 gramas de água. O próximo sal que iremos ver é o nitrato de potássio, em que ele para mais ou menos aqui em 50 a 60 gramas de sal necessária para ser dissolvida em 100 gramas de água. O próximo sal é o cloreto de amônio, que são mais ou menos, ele para mais ou menos aqui em 40 gramas. E o último sal é o cloreto de sódio, que ele para um pouco menos de 40. Então, a gente vê que o sal que atingiu a maior quantidade de ser dissolvida em 100 gramas de água foi o clorato de sódio. Então, o clorato de sódio é o sal que possui a maior solubilidade em 40 graus Celsius, que é a alternativa A. Vamos para a segunda questão, que diz: o gráfico a seguir mostra as curvas de solubilidade para cada substância. Podemos afirmar que: letra A. Solubilidade do cloreto de sódio é menor que a dos outros sais para qualquer temperatura? Será? Vamos começar a ver o gráfico e poder ver se essa alternativa está correta ou não. Aqui está o cloreto de sódio. Será mesmo que em toda a temperatura ele vai possuir a menor solubilidade do que qualquer outro sal que está no gráfico? Bom, vamos começar a analisar em 0 graus Celsius. Em 0 graus Celsius ele possui uma solubilidade um pouco mais que 25, tá por aqui. E o outro sal, a gente pode ver que tem um sal abaixo dele, que é esse daqui, menos que 25, que é o nitrato de potássio. Então, o nitrato de potássio, ele possui a menor solubilidade do que o cloreto de sódio em 0 graus Celsius. Então, essa alternativa ela já está errada. Letra B. O cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta. Então, ele está dizendo que a solubilidade do cloreto de sódio, à medida que a temperatura vai aumentando, ou seja, de 0 a 100 graus Celsius, o cloreto de sódio ele vai se tornando menos solúvel. Será mesmo? A gente pode ver aqui. A temperatura foi aumentando, mas a solubilidade ela foi aumentando? Não, a solubilidade ela continuou igual no cloreto de sódio. A gente pode ver aqui. A temperatura ela aumentou, mas a solubilidade do cloreto de sódio ela não aumentou. Então, essa alternativa está errada. Letra C. Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura? Vamos ver? A gente pode ver aqui que duas retas elas coincidiram, que foi a do nitrato de potássio e do nitrato de sódio, em que as curvas elas coincidiram em 70 graus Celsius, possuíram a mesma curva de solubilidade. Então, se elas possuíram a mesma curva de solubilidade nessa temperatura, essa alternativa ela está correta, em que sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura, como foi no caso do nitrato de potássio e do nitrato de sódio.
Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora para o exercício 3, que diz: considere o gráfico e identifique a alternativa correta. Vamos começar analisando cada alternativa e conferindo o gráfico para poder encontrar a alternativa correta. Na alternativa A, diz que na temperatura de 40 graus Celsius, o nitrato de potássio é mais solúvel que o sulfato de sódio. Primeiro começaremos identificando cada sal. Então, o sulfato de sódio está aqui e a sua curva de solubilidade. E o nitrato de potássio está aqui e a sua curva de solubilidade. E ele diz que em 40 graus Celsius, o nitrato de potássio é mais solúvel que o sulfato de sódio. A gente vai aqui em 40 graus Celsius, que está no próprio gráfico, e a gente consegue ver que as duas retas elas coincidiram. Ou seja, em 40 graus Celsius, os dois sais eles possuem a mesma solubilidade nessa dada temperatura, que é 40 graus Celsius. Então, nenhum sal possui menor solubilidade que o outro. Nenhum sal é mais ou menos solúvel que o outro na temperatura de 40 graus Celsius. Então, essa alternativa ela está incorreta. Vamos para a letra B? Na letra B diz que, no intervalo de temperatura de 30 graus Celsius a 100 graus Celsius, há diminuição da solubilidade do sulfato de sódio. Então, vamos ver? Se na temperatura, no intervalo de 30 graus Celsius a 100 graus Celsius, o sulfato de sódio ele diminui a sua solubilidade. Então, a gente pode ver aqui que 30 graus Celsius a 100, realmente a solubilidade do sulfato de sódio ela caiu. Então, essa alternativa até então ela está certa. Vamos conferir as outras para ver se essa realmente é a alternativa certa. Na letra C, diz: na temperatura de 60 graus Celsius, o sulfato de sódio ele é mais solúvel que o nitrato de potássio. Será? Vamos ver. 60 graus Celsius, ele diz que o sulfato de sódio ele é mais solúvel que o nitrato de potássio. E a gente pode ver aqui que não. A solubilidade do sulfato de sódio ela é menor em 60 graus Celsius do que o nitrato de potássio, nitidamente. Então, essa alternativa ela está incorreta. Vamos para a letra D? A letra D diz que a solubilidade do sulfato de sódio ela diminui a partir de 20 graus Celsius. Então, a gente pode ver aqui o sulfato de sódio. E ele diz que a partir de 20 graus Celsius, a sua solubilidade ela diminui. Sendo que a partir de 20 graus Celsius, ela sobe, a solubilidade do sulfato de sódio ela sobe. Então, ela aumenta de 20 até 30 graus Celsius. Então, essa alternativa está incorreta. Então, realmente, a alternativa correta é a letra B, que diz que no intervalo de temperatura de 30 graus Celsius a 100 graus Celsius, o sulfato de sódio ele tem uma diminuição da solubilidade. Vamos para a quarta questão, que diz: a curva de solubilidade de um sal hipotético é... Ele traz o gráfico desse sal e diz: se a 20 graus Celsius misturarmos 20 gramas desse sal com 100 gramas de água, quando for atingido o equilíbrio, podemos afirmar que... Então, vamos por parte. Ele diz que a temperatura que ele quer é 20 graus Celsius. Ele quer adicionar em 20 graus Celsius 20 gramas do sal em 100 gramas de água. Então, a gente já vai marcar no gráfico a temperatura que nos interessa e ver qual é a solubilidade desse sal em 20 graus Celsius. Então, a gente vai ver que a solubilidade desse sal em 20 graus Celsius é de 15 gramas, ou seja, serão necessários 15 gramas desse sal para ser dissolvido em 100 gramas de água. Mas ele quer adicionar 20 gramas. Então, o que vai acontecer se ele quer adicionar 20 gramas? 15 gramas do sal vai ser dissolvida e 5 gramas não. 5 gramas vai formar corpo de fundo no recipiente. Então, a gente vai procurar qual a alternativa que bate com o que analisamos. Na alternativa A, diz: 5 gramas do sal estarão em solução. Não apenas 5 gramas do sal estarão em solução. No total, 20 gramas do sal estarão em solução, porque ele adicionou 20 gramas do sal. Letra B. 15 gramas do sal será corpo de fundo, precipitado. Não. 15 gramas do sal a gente viu que será dissolvida. 5 gramas do sal que será corpo de fundo. Então, cuidado para não cair nessa casca de banana. Letra C.
todo o sal será dissolvido. Não. Se ele adicionar 20 gramas do sal, nem todo o sal vai ser dissolvido. Apenas 15 gramas do sal, que é conforme a curva de solubilidade em 20 graus Celsius, vai ser dissolvida, mas 5 gramas não. Então, a letra D ela diz que 5 gramas do sal ela será corpo de fundo, precipitado. Então, essa alternativa que bate com o que analisamos. A alternativa correta é a letra D. Vamos agora para a última questão, que diz a solubilidade do nitrato de potássio, KNO3, em função da temperatura, é representada no gráfico abaixo, e ele traz o gráfico, e diz que, de acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica corretamente a massa de KNO3, nitrato de potássio, em gramas, presente em 700 gramas de solução, na temperatura de 30 graus Celsius. Então, vamos por parte, pois essa questão é mais detalhada. Ele quer saber qual é a massa de nitrato de potássio, em gramas, presente em 750 gramas de solução em 30 graus Celsius. Então, a gente vê que esse gráfico ele está relacionado a 100 gramas de água. Então, é a massa de soluto que será dissolvida em 100 gramas de água. Então, em 30 graus Celsius, é mais ou menos aqui, ó. A massa para ser dissolvida em 30 graus Celsius é de 50. A gente pode ver aqui que é de 50. Ou seja, nessa solução, ela possui 50 gramas de soluto mais 100 gramas de solvente, que é a água. Ou seja, temos 150 gramas de solução. E ele quer saber quanto? Ele quer saber a massa de nitrato de potássio presente em 750 gramas de solução. Então, a gente sabe qual é a massa de nitrato de potássio em 150 gramas de solução, que é quanto? 50, como a gente acabou de ver no gráfico. Mas ele quer saber em 750. Então, a gente precisa fazer uma regra de 3, que diz que 150, a gente já sabe que 150 gramas de solução estão presentes 50 gramas de nitrato de potássio. Então, quantas gramas de nitrato de potássio estarão em 750 gramas de solução? Então, é só fazer meio pelos extremos e vai ficar 150 gramas vezes x e 750 vezes 50. Então, 150 gramas vezes x é igual a 150x. E 750 vezes 50 é igual a 37.500. Agora, a gente vai fazer o quê? O que está no lado direito e sozinho, ele vai passar a dividir o que está do lado esquerdo com o x. Então, fica 37.500 dividido por 150, que vai ser igual a 250. Então, a massa de nitrato de potássio em gramas presente em 750 gramas de solução em 30 graus Celsius, é bem interessante a gente ver os detalhes que a questão pede e procurar cada detalhe, é igual a 250, como a gente acabou de calcular. Então, a alternativa correta é a letra B, que diz 250 gramas. Então é isso, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham entendido e gostado da aula de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau!